Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. O tema da nossa aula de hoje fala lá a respeito do déficit primário. O Brasil, que mantinha um superávit primário de 1999 até o ano de 2013, passou a observar um déficit primário de 2014 até o presente momento, em 2018. Bom, a nossa tarefa, então, é tentarmos primeiro entender como é que a gente mensura o resultado do setor público, para daí, então, a gente tentar entender como é que se comporta o déficit público no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, vamos puxar aqui uma tela em branco para a gente poder entender isso junto com você. Então, nós queremos entender agora como é que a gente mensura o que nós chamamos de resultado do setor público. Isso vai permitir a gente entender, né, um dado financeiro, que é lá o déficit do governo. O resultado do setor público, ele pode ser mensurado basicamente de três formas. O que nós chamamos de resultado nominal, o resultado operacional e ainda o resultado primário. Observe lá que o chamado resultado nominal, ele é igual à simples diferença entre todas as receitas e todas as despesas, inclusas aqui, tanto receita quanto despesa financeira, como pagamento, né, do principal, juros e comissões da dívida pública, quanto recebimento financeiro, mas também aquilo que nós chamamos de gasto primário, que é o gasto que o governo faz lá, por exemplo, com o pagamento do funcionalismo público, mas também com o pagamento da saúde, da educação, da previdência social, da assistência, preservação e conservação ambiental, habitação, saneamento básico e por aí vai. Portanto, quando nós falamos de resultado nominal, nós estamos falando de todas as receitas e todas as despesas financeiras e não financeiras. Lembrando que a principal fonte de receita do governo são os tributos, que se dividem lá em impostos, taxas e contribuições. Portanto, aqui nós temos no resultado nominal a diferença de todas as receitas e todas as despesas, inclusas nas receitas e despesas, todas aquelas de caráter financeiro, bem como a de caráter não financeiro. Quando nós olhamos para o resultado do setor público brasileiro sob o ponto de vista nominal, a gente vai perceber que o Brasil é um país deficitário. Lembrando para você que a palavra déficit significa resultado negativo. Portanto, significa que o Brasil tem uma despesa que é maior do que a sua receita. Observe, no entanto, que isso é uma realidade para a imensa maioria dos países do mundo. A imensa maioria dos países do mundo são deficitários nominalmente. Sendo assim, o resultado nominal é igual à diferença entre todas as receitas e todas as despesas, inclusas aqui, receita e despesa de caráter financeiro e não financeiro. No caso do Brasil, o Brasil apresenta desde sempre um déficit, ou seja, uma despesa maior que a receita. O nosso problema é que ao longo da década de 1980, o Brasil viveu uma condição de quase hiperinflação. A inflação no Brasil chegou a 84% ao mês. E, por um outro lado, boa parte da nossa dívida era uma dívida externa e, portanto, em moeda que o Brasil não emite, basicamente, o dólar. O resultado é que a inflação e qualquer variação no câmbio, ou seja, na paridade, na equivalência entre a moeda interna e a moeda externa, o Brasil tinha lá um grande impacto sobre o saldo da sua dívida em dólar e em moeda doméstica. Nesse sentido, então,
O Brasil negocia com o FMI a criação de um segundo conceito que nós chamamos de resultado operacional. O resultado operacional, ele é obtido lá, tendo-se o resultado nominal menos a variação da inflação e menos a variação cambial. Então, o resultado é um resultado mais próximo da realidade. Na prática, esse conceito foi praticamente abandonado a partir da década de 1990, sobretudo a partir do Plano Real, quando nós conseguimos a estabilização macroeconômica. E, por um outro lado, quando o Brasil reduziu sensivelmente a sua dívida em moeda externa. Inclusive, hoje, o Brasil é credor em moeda externa, o que significa dizer que as reservas brasileiras são maiores do que a dívida em moeda estrangeira do país. Bom, sendo assim, eu tenho um resultado operacional. Lembrando que o resultado operacional, ele é igual ao resultado nominal menos a variação da inflação menos a variação cambial. Lembrando, no entanto, que esse conceito, na prática, foi completamente abandonado a partir do momento em que o Brasil estabilizou a economia e diminuiu a sua dívida em moeda externa. Nós temos um outro conceito, que é o conceito de resultado primário. O resultado primário, ele é igual ao resultado operacional menos J. J aqui, na verdade, significa dizer os juros da dívida. Isso porque o Brasil, tem uma despesa financeira que é maior do que a sua receita financeira. E sendo assim, quando eu calculo o resultado primário, eu estou excluindo receita e despesa de caráter financeiro. Portanto, nós estamos pegando aqui no resultado primário apenas a receita e a despesa de caráter não financeiro. Como o Brasil tem uma despesa financeira maior que a receita financeira, a gente vai dizer que é simplesmente o resultado operacional menos J. E aí, J simbolizando o pagamento dos juros da dívida pública, bem como o principal e comissões. Bom, qual é o problema, É que o Brasil, de 1999 a 2013, manteve um superávit primário. Ou seja, excluindo-se o pagamento do serviço da dívida, o Brasil tinha uma receita, excluindo-se receita e despesa financeira, que era maior do que a sua despesa. Quando eu tenho uma receita maior que a despesa, sob o ponto de vista primário, teoricamente, eu posso utilizar, abre aspas, esse excedente de receita sobre a despesa para diminuir o meu déficit nominal. Posso auxiliar na redução do endividamento, que é o somatório do déficit acumulado, e isso, ceteris paribus, uma expressão em latim que significa tudo mais permanecendo constante, pode provocar a redução da relação dívida-PIB, ou seja, do quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Vejamos isso aqui então, Apagando aqui para você entender e compreender esse resultado. Então, repetindo para você aquilo que nós acabamos de falar. De 1999 até 2013, o Brasil teve superávit primário. Ou seja, excluindo-se o pagamento do serviço da dívida, lembrando que o Brasil tem uma dívida financeira maior do que a sua receita financeira, eu tinha lá uma receita maior que a despesa. Esse excedente de receita, entre aspas, ele pode contribuir para que haja a redução do déficit
nominal, a redução do endividamento, lembrando que o endividamento é o somatório do déficit acumulado, e ceteris paribus, a redução da relação dívida-PIB, ou seja, do quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Bom, professor, então qual é a matéria de atualidade do mercado financeiro no momento atual? O problema é que a partir do ano de 2014, o Brasil passou a apresentar déficit primário. Então, mesmo excluindo-se o pagamento do serviço da dívida, a nossa despesa é maior do que a nossa receita. Então, aqui, de 2014 até 2017, né, óbvio que o resultado de 2018, né, só sai em 31 de dezembro deste ano, então, de 2014 a 2017, o Brasil vem apresentando um déficit primário. Ou seja, o Brasil tem uma despesa que é maior do que a sua receita, mesmo quando eu excluo o serviço da dívida. E quando eu tenho um déficit primário, qual é o problema? É que, ceteris paribus, isso aumenta o déficit nominal, aumenta o endividamento e aumenta a relação dívida-PIB. E, portanto, o país pode ter problemas de solvência, de capacidade de pagamento no momento futuro. Bom, se eu tenho, então, um déficit primário, a pergunta para a gente tentar entender é: o que causou essa despesa, né, primária acima da receita primária? Como em todas as casas no Brasil, a economia brasileira, sob o ponto de vista mais geral, ela pode ser compreendida pela ótica da receita, pela ótica da despesa ou de ambos. Vou tentar explicar para você. Imagine lá que no momento atual você tenha lá uma despesa de R$5.000 e que você tenha uma receita, uma renda de R$4.000. Portanto, você está deficitário em R$1.000. Por que você está deficitário? A primeira hipótese é porque você sofreu uma explosão ou um aumento exponencial de gastos. A segunda hipótese é: você manteve os gastos constantes, mas houve uma queda pronunciada da receita. Imagine lá que você tenha lá, né, a sua esposa trabalhando e que de uma hora para outra ela tenha ficado desempregado ou você desempregado. Se você mantém o gasto constante, mas a sua renda cai, você vai ter déficit. E aí não é porque você está gastando mais, é porque você tem uma renda menor, uma receita menor. E eu posso ter também as duas hipóteses, ou seja, um aumento de gasto combinado com uma queda de receita. Bom, vamos botar isso no quadro para você entender. Então, apagando aqui, para a gente poder tentar entender a situação atual do nosso país. Quando nós olhamos, né, para a situação brasileira do momento atual, do Brasil, nós vamos perceber que o Brasil passa por uma das mais graves crises econômicas desde a década de 1930. O Brasil teve lá um PIB em 2014 de 0,5%. No ano seguinte, o ano de 2015, uma queda, resultado negativo de 3,8%. No ano seguinte, no ano de 2016, uma queda de 3,67%. E no ano passado, no ano de 2017, um crescimento positivo de 1%. O que nós percebemos? Que nós tivemos 2 anos seguidos de queda da atividade econômica. O Brasil passou, né, pela mais grave recessão da sua história. O que é uma recessão? É quando eu tenho a queda
por 2 trimestres consecutivos do nível da atividade econômica. Nesse caso aqui, entre 2015 e 2016, o Brasil teve uma queda por 8 trimestres consecutivos. Portanto, o Brasil passou por uma grave recessão. E essa recessão, embora oficialmente nós tenhamos saído dela em 2017, com um crescimento pífio de apenas 1%, só para você comparar, a expectativa de crescimento da economia mundial para 2017, segundo o Banco Mundial e o FMI, era de um crescimento entre 3,8% e 4,2%. O Brasil cresceu 1%. Né? Então, o que ocorre? Embora o Brasil tenha saído oficialmente, né, da recessão, a gente pôde observar ao longo desses anos, né, uma profunda queda das receitas do governo. E aí não é que nós tenhamos uma grande explosão no gasto não financeiro do governo. A grande questão é que a gente teve uma queda muito pronunciada das receitas. Como nós temos despesas primárias de caráter continuado e não eletivo, não discricionário, ou seja, o Brasil tem um gasto obrigatório com saúde, com educação e, por exemplo, com o sistema de previdência social. Por um outro lado, a gente sabe que a população brasileira continua crescendo. Então, automaticamente, o gasto, né, primário do governo, com segurança pública, com saúde, com educação, com habitação, com saneamento básico, com urbanização, etc., aumenta. Mas não é que nós tenhamos vivido nos últimos anos um gasto extraordinário sob o ponto de vista primário. Na verdade, o que nós tivemos foi uma queda muito pronunciada das receitas, consequência da queda do nível do PIB. E aí o resultado é óbvio. A despesa não aumentou substancialmente, mas como houve queda na receita, eu acabo tendo déficit primário. Como é que se equaciona o déficit primário? Eu posso ter o primeiro enfoque, que é o enfoque de cortar o gasto, que é o que o governo vem tentando fazer. O segundo enfoque é tentar aumentar a receita, provocar crescimento econômico. É como a família. Se você tem o déficit lá, imaginemos a hipótese, você tem o gasto de 5 mil e ganha 4 mil, como é que você equaciona o déficit de 1.000? A primeira hipótese é você cortar gasto. A segunda hipótese é você aumentar a sua renda. Por exemplo, com um emprego melhor, com um segundo emprego, né, com uma remuneração mais adequada e por aí vai. Ou você pode fazer ambos, tentar cortar gasto e aumentar a receita. O problema do governo no momento atual é que ele não tem muito espaço para poder cortar a despesa. Por um outro lado, né, nós não vimos uma ênfase, né, no governo brasileiro de então, Dilma e Temer, para poder aumentar o nível do produto, para poder aumentar a receita. Porque se eu aumento a receita, o déficit cai, o endividamento cai, a relação dívida-PIB cai. Então observe que às vezes a ênfase está na porta errada. Vou tentar explicar como. Vamos apagar aqui. Já há algum tempo, o governo vem fazendo uma propaganda na televisão de que o governo é como uma casa. Quando eu tenho, né, um gasto maior do que a receita, tem que se cortar gasto. Observe, pessoal, que isso funciona sob o ponto de vista microeconômico. Nas finanças da minha casa, você na sua casa, todas as vezes que você tem um déficit, ou seja, que você tem uma despesa maior do que a sua receita, a saída, né, inicial pode ser lá o de corte de despesa. Tudo bem? Essa é uma saída que eu e você praticamos no nosso dia a dia. Se eventualmente nós tivermos lá uma queda de receita ou um gasto extraordinário, colocando lá a nossa despesa acima da receita,
A nossa primeira atitude é tentar cortar a despesa. Só que, sob o ponto de vista macroeconômico, isso pode ser um tiro no pé. O que eu quero dizer com isso? É que a macroeconomia, ou seja, o país, os grandes agregados macroeconômicos, como produto, renda, inflação, desemprego, etc., não se comporta com a mesma lógica da microeconomia, de uma família, por exemplo. Vou tentar explicar. Imaginemos a hipótese lá do governo tendo um déficit e, portanto, uma despesa maior que a receita. O governo vai lá e corta o gasto público e ou aumenta a tributação. O problema é que o governo ele é um grande demandante de bens e serviços dentro da economia. O governo demanda o pagamento de funcionário público, a operação do hospital, a realização de obras de saneamento básico, de portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, o pagamento do professor e do policial. Quando o governo corta gasto, a tendência é de que haja uma queda na demanda agregada da economia, que é a demanda por todos os bens e serviços dessa economia. Quando o governo aumenta a tributação, e o governo está buscando agora, voltar com o tributo sobre a folha de pagamento, de algumas empresas, e ao mesmo tempo o governo voltou com a alíquota do IPI, do Imposto sobre Produto Industrializado, para o patamar antes da redução. Quando o governo aumenta tributo, ele tira renda dos agentes econômicos. Resultado, a demanda agregada cai. Quando a demanda cai, a empresa reage diminuindo a oferta, porque ela não vai produzir se não tem demanda. Quando há uma redução da oferta, o nível de emprego cai. Caindo o nível de emprego, a classe trabalhadora percebe que terá uma queda na sua renda. E com menos renda, a classe trabalhadora diminui a demanda. E aí o círculo vicioso se fecha. O problema é que quem determina o nível da demanda agregada no curto prazo, quem determina o nível do produto no curto prazo, é a demanda agregada. E aí o que acontece? Se a demanda agregada caiu, o PIB cai. Se o PIB cai, eu tenho potencialmente uma queda na receita do governo. E aí o déficit público, em vez de cair, ele aumenta. Olha o paradoxo. O governo está dizendo para a população que o governo é como uma família. Quando eu tenho uma despesa maior que a receita, eu tenho que cortar a despesa. O problema é que a despesa que está sendo cortada, ela afeta o bem-estar da população. Porque o governo está propondo cortar a despesa naquilo que nós chamamos de gasto primário. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Gasto primário é gasto, por exemplo, com funcionalismo público, com saúde, com educação, com saneamento básico, com habitação, preservação e conservação ambiental, urbanização, infraestrutura básica e produtiva e por aí vai. O problema é que se o governo diminuir o gasto público e aumentar a tributação, a demanda agregada do país cai, provocando a queda da oferta, já que o empresário não vai ofertar se não tem demanda. Caindo a oferta, cai o emprego, e aí nós temos o desemprego atual de 13,5 milhões de brasileiros desempregados. Com a queda no emprego, a renda da classe trabalhadora cai, caindo a renda, cai a demanda. Como a demanda no curto prazo determina o produto, o nível do PIB cai. Nós vimos isso. 2014, 2015, 2016, um crescimento pífio em 2017. Com a queda do PIB, a receita cai. E aí, em vez do déficit diminuir, ele aumenta. Não porque houve uma explosão do gasto, mas porque a receita tributária cai com o nível da atividade econômica. Então, de cara, nós temos um problema. É um paradoxo. A macroeconomia não se comporta da mesma forma que a microeconomia. Só que nós temos uma outra questão. Vamos apagar aqui. Quando nós olhamos para o gasto do governo, e a maioria da população não tem noção disso,
Nós podemos dividir esse gasto, a grosso modo, de duas formas. Primeiro, o que nós chamamos lá de gasto primário. E depois, o que nós chamamos de gasto financeiro. O gasto primário, pessoal, é aquele gasto com atendimento das demandas da população, o que implica lá, né, o pagamento do funcionalismo, mas também da previdência social, saúde e educação, infraestrutura, etc. Do outro lado, nós temos o chamado gasto financeiro, que é o pagamento, né, do principal, juros e comissões, da dívida pública. Qual é o problema? É que quando o governo fala em cortar gasto, ele não está falando em cortar gasto financeiro. Por exemplo, repactuando a dívida pública, provocando uma queda significativa da taxa básica de juros, permitindo maior competição no mercado bancário para acabar com esse oligopólio, onde 5 bancos dominam mais de 85% das operações, né, de crédito e bancárias no Brasil como um todo. Ele não está falando em alongar o perfil da dívida, enfim, ele não está falando em reduzir a despesa financeira. E acredite em mim, a despesa financeira hoje no Brasil responde por 51% do gasto. Por um outro lado, ele está falando em reduzir o gasto primário. E gasto primário significa diminuir a quantidade de recurso disponível para atender às demandas da população. É óbvio, pessoal, fica muito patente para todos nós, lembrando, né, que o gasto primário corresponde a 49% do gasto, então é a menor parte do gasto público no Brasil. Observe que, por exemplo, a Alemanha, quando ela viu, durante a crise econômica mundial de 2008 e 2009, o seu déficit público aumentar, a Angela Merkel, primeira-ministra alemã, ela iniciou um combate ao déficit público pelo gasto financeiro, repactuando dívida, alongando o perfil, mudando o perfil da própria dívida, reduzindo a taxa de juros e por aí vai. No Brasil, a gente faz exatamente o contrário. A gente deixa isso aqui como está, tudo bem? E vai tentar atacar justamente aquele gasto que atende às demandas, né, da população. Observe que é claro, pessoal, pelo menos para as pessoas de bem desse país, que todos nós queremos, né, mais eficiência no gasto público, nós queremos um gasto público sem corrupção, nós queremos um gasto público que atenda às demandas principais do conjunto da população, nós queremos mais foco e objetividade no gasto público, nós queremos mais transparência, nós queremos mais moralidade, nós queremos mais que o princípio da efetividade, da eficácia e da eficiência. Tudo isso, na verdade, são coisas desejáveis por todos nós. Mas quando nós falamos de déficit público no Brasil, parece que algumas pessoas querem direcionar o debate apenas para a redução do gasto primário, quando a maior parte do problema é o gasto financeiro e não o gasto primário. Então, o Brasil hoje tem um déficit primário em virtude de uma explosão do gasto primário? Não, por uma queda pronunciada da receita. Por um outro lado, quando eu considero o resultado nominal, o Brasil tem um déficit nominal maior e um endividamento maior. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma explosão de gasto primário? De novo, não. É porque a gente tem uma queda da receita e um aumento significativo da despesa financeira, provocada pela elevação da taxa básica de juros para combater a inflação.
Observe, então, pessoal, né, que quando nós analisamos esse gasto do governo, isso fica claro para todos nós onde é que está a origem do problema. É a queda da atividade econômica provocando queda de receita e um gasto financeiro exacerbado. Isso aqui é inimaginável. Nós estamos gastando no Brasil hoje mais de 900 bilhões de dólares ao ano para o pagamento somente dos juros da dívida pública. Não tem parâmetro em nenhum outro lugar do mundo. Sendo assim, pessoal, né, eu quero lembrar para você que nós também podemos mensurar o resultado do governo de uma outra forma, que nós chamamos de metodologia abaixo e acima da linha. Então, nós temos um método, né, que nós chamamos de acima da linha, e nós temos um método que nós chamamos de abaixo da linha. Pela metodologia acima da linha, quem faz é a Secretaria do Tesouro Nacional de maneira descritiva. O que significa dizer isso, né? A Secretaria do Tesouro Nacional analisa se numa condição de déficit, por exemplo, onde é que está o problema. É a queda da receita, é o aumento da despesa, e qual é a despesa que aumentou, né, e qual é a receita que caiu. É a receita do setor industrial, do setor agropecuário, do setor de comércio e serviços, ou nós tivemos uma explosão da despesa na área de infraestrutura, previdência social, funcionalismo ou despesa financeira. A Secretaria do Tesouro Nacional quer saber onde é que está o problema. O método abaixo da linha, ele é feito pelo Bacen, pelo Banco Central. E para o Banco Central, não interessa saber onde é que está o problema. O que o Banco Central quer saber é qual é a necessidade de financiamento do setor público. Necessidade de financiamento do setor público. E, portanto, muitas vezes o método abaixo da linha é simplesmente chamado de necessidade de financiamento do setor público. O Bacen não se interessa em saber onde é que está o problema, ele só quer saber como é que ele faz para encontrar a solução. Bom, dito isso, vamos fazer uma revisãozinha aqui para a gente ver qual é a condição do Brasil no momento atual. Então, apagando aqui, para a gente compreender um pouquinho disso que nós falamos para você até agora. Então, vamos lá. O que nós temos aí, pessoal? Nós temos que analisar a questão do déficit público, né? E aí, esse déficit público, lembrando que déficit pode ser entendido inicialmente como um resultado negativo. No caso das contas públicas, temos um déficit quando as despesas são maiores que as receitas. A condição inversa é a do superávit, que pode ser definido como um resultado positivo, ou seja, receita maior que despesa pública. Nós temos ainda um conceito de dívida pública federal. A dívida pública federal refere-se a todas as dívidas contraídas pelo governo federal com o financiamento do seu déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria dívida e para outras operações com finalidades específicas definidas em lei, como, por exemplo, investimento. É possível classificar a dívida pública federal de acordo com os instrumentos usados para a captação dos recursos e pela moeda na qual ocorre o pagamento dos seus fluxos. A dívida líquida do setor público, como o nome diz, envolve lá a consolidação de todas as obrigações, mas também de todos os ativos financeiros de todo o setor público não financeiro por definição, o que compreende a administração direta e indireta,
como autarquia e fundações do governo federal, dos governos estaduais e municipais, além do Banco Central e das estatais do setor produtivo, exceto a Petrobras, desde maio de 2009. Então, na dívida líquida do setor público, eu pego toda a dívida menos todos os ativos, né? E aí eu tento entender qual é a dívida líquida, ou seja, ativo menos passivo. A dívida é um passivo e os ativos brasileiros são todos os direitos, né, que o Brasil faz jus pelo patrimônio que tem. Dito isso, trata-se de um balanço do setor público não financeiro em relação aos agentes privados e aos públicos financeiros. Isso significa, por convenção, que um passivo ou um ativo do governo federal, junto a um banco público, é considerado no cálculo da dívida líquida, mas um passivo ou ativo do governo federal junto ao Bacen, não. Sendo assim, esse é o caso, por exemplo, da chamada conta única do Tesouro Nacional no Bacen, constituída pelo acúmulo de superávit primário do governo federal, que não chegam a ser utilizados no resgate de título público e permanecem depositados no Bacen. É um ativo do governo federal e um passivo do banco, que se anulam na consolidação da dívida líquida do setor público, embora tenham estreita relação de componente desta na base monetária. O que é a dívida bruta? Ela é calculada pelo Bacen para efeitos de comparação internacional. Se refere ao governo geral, o que exclui, por definição, todas as estatais e também o próprio Bacen. Ou seja, trata-se de um indicador que contabiliza apenas passivos e aqueles sob responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. Por uma particularidade institucional do Brasil, os títulos públicos emitidos para fim de política monetária são originários do Tesouro e, portanto, integram o cálculo da dívida bruta do governo geral, o que não ocorre em países nos quais a emissão compete ao Banco Central. E aí a dívida pública brasileira, né? Observe lá que no ano de 2006, a dívida bruta correspondia a 55% do PIB. No ano lá de 2013, ela estava em torno de 53%, portanto, né, menor do que em 2006. Mas a partir de 2014, quando a crise se instaura no Brasil, nós saímos de uma dívida bruta de 58% e a projeção para 2018 é de uma dívida de 73%. Então, um crescimento exponencial da dívida bruta no Brasil, né? Lembrando que houve muita emissão de título público aí, dada a política monetária contracionista para poder tentar controlar a inflação. Quando a gente olha a evolução da dívida bruta e da dívida líquida, aí observe que a situação não é tão ruim. Porque embora a dívida bruta, né, esteja em elevação, aqui a dívida bruta, né, 69% do PIB em 2001, e agora nós temos um percentual igualmente próximo de 69% em 2015, embora em ascensão. Mas a dívida líquida, e portanto retirando os ativos, eu tinha uma dívida líquida de 49% em 2001 e a dívida líquida hoje está em torno de 37% em 2015. O que significa dizer que o cálculo não pode ser feito só da dívida bruta. Ela tem que ser feita em cima da dívida líquida, porque ela tem que contar com os ativos do próprio governo. A história brasileira é uma história, no entanto, de dívida pública oscilante ao longo da história, né? Então vamos lembrar. Em 1978, a dívida brasileira era em torno de 27% do PIB. Durante o governo FHC, entre 94 e 2001, ela pulou de 37% do PIB para 67% do PIB. Durante o governo Lula, né, de 2002 até 2010, a dívida saltou de 76% do PIB para 62%, uma queda de 14 pontos percentuais.
Durante o governo Dilma, até 2015, a trajetória era linear, 62 em 2010, 61 em 2011, 62 em 2012, 60 em 2013, 63 em 2014. Com a crise econômica brasileira 2015, a dívida pulou para 73 e agora no governo Temer, em 2017, fecha em 81%. Isso é um reflexo da piora da condição do endividamento brasileiro. A relação dívida-PIB no país mostra para a gente a capacidade de solvência do Estado brasileiro. Quanto maior a relação dívida-PIB, maior é a incapacidade futura do país de honrar os seus compromissos. E todas as vezes que essa relação fica muito alta, as agências de classificação de risco, né, sinalizam que o Brasil está perdendo o controle da sua dívida pública. Eu, particularmente, acho que nós estamos muito distantes de qualquer tipo de descontrole de dívida pública. No entanto, né, a relação dívida-PIB tem piorado. Repito, não porque a dívida primária explodiu, mas porque a gente teve uma queda pronunciada da receita e um aumento da despesa financeira. Sendo assim, os modelos utilizados para prever as crises de endividamento dos países usam dados não apenas relativos ao tamanho, maturação e ao custo da dívida pública, mas também dados macroeconômicos que influenciam na confiança dos investidores. Como é que o país financia a dívida pública, pessoal? Existem basicamente 3 formas. A primeira delas é aumentando a tributação. Então, eu tenho um déficit, eu vou lá e tiro mais recursos da sociedade. Só que qual é o problema dessa medida? É que todas as vezes que eu aumento a tributação, eu tiro renda dos agentes econômicos. E isso provoca queda potencial da demanda agregada. E aí nós vimos, se a demanda cai, a oferta cai, o emprego cai, a renda cai, a demanda cai. E aí pode ser que o déficit, em vez de diminuir, ele aumente, porque com a queda da demanda o PIB cai e a receita do governo, obtida com tributo, também cai. A segunda forma do governo se financiar é mediante lá a emissão de moeda. O governo, ele tem o poder de senhoriagem, só ele cria moeda nova. Então, quando o governo tem uma dívida muito grande, é muito tentador emitir a moeda para poder tapar esse rombo. Só que qual é o problema? Todas as vezes que eu emito moeda a mais do que é demandado pela população, você aumenta a liquidez do mercado. Aumentando a liquidez, a tendência é de crescimento da demanda. Se a demanda crescer mais do que a capacidade de oferta no curto prazo, o nível de preço vai começar a subir e eu trago inflação. A terceira forma de se financiar é emitindo título público. O que é o título público? É uma confissão de dívida, onde o governo se compromete a pagar o valor de face e mais uma taxa de juros pré ou pós-fixada. Nesse caso, o que ocorre, né? Quando o governo está deficitário, o governo vai lá e emite título para tapar o rombo de curto prazo. Qual é o problema? É que ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante, se o Brasil emite título no momento presente para tapar o rombo no momento presente, ele aumenta o endividamento no momento futuro. Você compromete o futuro do país. Então, a emissão monetária, o aumento dos impostos, a emissão de título público tem consequências. Isso não passa impune dentro da economia. A emissão de moeda pode causar inflação de demanda. O aumento de impostos provoca queda no gasto, né, das pessoas, gerando informalidade e queda no nível de produto. Eventualmente, queda do próprio PIB e diminuição de receita do governo.
A emissão de título público gera um problema, porque eu comprometo o futuro do país, já que no futuro eu terei que pagar o valor do título hoje, mais uma taxa de juros pré ou pós-fixada, além de comissões. Então, a saída é uma saída muito ruim, né? A gente vai poder observar que o Brasil vinha numa condição, sob o ponto de vista primário, que não era ruim. Observe lá, de 1998 até o ano fatídico de 2014, a receita líquida do governo era maior do que o gasto primário. Qual é o problema? Com a crise que se abate na economia brasileira em 2014, nós temos que a despesa primária passou a ser maior do que a receita líquida. Em parte, isso ocorre em virtude de uma profunda queda na receita líquida do governo. E mais, né? Nós havíamos dito aqui que a composição do gasto no Brasil, né, é absurdamente alto, né, quando nós olhamos o pagamento do serviço da dívida. Observe, só a amortização dos juros da dívida consome 50,5%, né, de toda a receita do governo. Se eu somar a isso, né, as inversões financeiras, os investimentos e outras despesas correntes, né, observe que o somatório junto com o pessoal, né, é de 49,5% para inversão financeira, investimento, despesa corrente e pessoal, e que a maior parte da despesa em 2015 era juro da dívida. Nós estamos colocando metade da arrecadação do governo federal para pagar a dívida. E aí observe, aqui aquilo que eu havia dito. Nós temos aqui o ano de 2016 em azul e 2017 em laranja. A despesa primária em 2016 foi de 1,575 bilhões. Em 2017, de 1,652. Você vai dizer para mim assim, professor, mas aqui houve um aumento na despesa primária. Mas é importante você lembrar que também teve a inflação desse período. A inflação fechou algo em torno de 3% de 2016 para 2017. Se eu colocar 3% em cima de 1,575 trilhão, vai ter um volume muito próximo de 1,652. Nós não vivemos nenhuma explosão de gasto primário. Por um outro lado, a despesa financeira, que em 2016 era de 1,294 trilhão, pulou para 1,853 trilhão. Então, onde é que houve a explosão? A explosão houve na despesa financeira. Por que o déficit público aumentou? Porque a despesa financeira explodiu, né? Por um outro lado, observe isso aqui. Se eu considerar agora a distribuição de gastos em 2017, sem os juros da dívida, tudo bem? Observe lá que 42% do gasto é previdência, 12% folha de pagamento, 8,7% inativo e aposentado da União, 4,4% seguro-desemprego, 3,9% lei orgânica de assistência social, 2,3% Bolsa Família, 8,5% outras, 7,2% saúde, 2,6% educação e por aí vai. O que nós observamos, né, é que não há, fora a Previdência, nenhuma grande explosão de gasto primário no Brasil. O que há, na verdade, é uma queda muito pronunciada da receita. E aí, qual é o resultado que a gente tem observado? Em 2009, eu tinha um superávit primário de 42 bilhões. No ano de 2012, eu fechei com 86 bilhões. Até o ano de 2013, eu tinha superávit primário de 75 bilhões. Aí, a partir de 2014, o barco desandou.
déficit primário de 20, em 2015, 116, em 2016, 159, em 2017, 138 e o previsto para 2018, 129 bilhões. A situação desandou como resultado da queda da atividade econômica no Brasil. Por um outro lado, observe agora o resultado primário da União previsto, o que significa dizer que o Brasil só está prevendo que em 2020 ele volte com superávit primário. Em 2016, 159 de déficit primário. 2017, 139. 2018, previsto 1,29. 2019, 65 bilhões. E só em 2020 a gente volta a ter um superávit primário. E isso é o resultado de uma política que nos últimos anos privilegiou o controle da inflação e que não conseguiu recuperar a atividade econômica. Sem recuperação da atividade econômica, a receita do governo não vem. Beleza? Pessoal, abraço grande para cada um de vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá! Clique lá.